Olá, estamos aqui para mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br ou pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje, eu aqui com o diretor Arruda, o nosso diretor de comunicação do Secor, né, Arruda? Nós vamos falar sobre movimento estudantil. E para falar sobre isso, a presença aqui do presidente da UEO, a União dos Estudantes de Osasco, o Igor Gonçalves. Tudo bem, Igor? Olá, tudo bem? Obrigado por estar aqui participando conosco. O Igor que vem junto com o seu secretário-geral, né? O João Vitor. Olá, bom dia. Bom dia, João Vitor. Tudo bem? Tudo bom. E o senhor? Tudo jóia. Arruda, vamos falar aqui com essa garotada a respeito da luta dos estudantes, tão importante no país hoje em dia, a participação dos estudantes nas lutas, né, pela cidadania, pela participação política, pela defesa das bandeiras dos estudantes nas escolas. O Igor, conta um pouquinho pra gente, como é que foi sua chegada à UEO, a União dos Estudantes? Bom, eu comecei a participar da minha vida política no movimento estudantil durante as manifestações de junho de 2013. Foi lá onde eu conheci o movimento estudantil e passei a me organizar dentro de entidade de juventude política, né? Foi a União da Juventude Socialista e a partir disso, ao JS, eu comecei a militar e participar desses fóruns deliberativos da luta dos estudantes. E o João Vitor, como é que começou, João Vitor? Então, nós somos da mesma entidade. Eu também comecei nas manifestações de junho de 2013, comecei a ter uma noção de política, de como que forma a organização, como que a gente se organiza, né? Os estudantes estavam bem organizados naquela época e eu achei importante entrar em alguma entidade. Eu achava necessário entrar em uma entidade para ter mais acesso às informações do que estava acontecendo no país. Então a entidade, o JS me adotou e eu adotei o JS. A UJS é ligada ao PCdoB, né? Sim. Partido Comunista do Brasil. Agora, não causa uma estranheza? Naquela época a gente ouvia muito falar, não, mas é uma manifestação apartidária, é uma manifestação apolítica. Não existe isso na organização estudantil, na organização dos cidadãos, na organização das pessoas em geral. Todo movimento é político, não é isso, Igor? Eu concordo. Eu acho que a partir do momento que a gente não tem uma bandeira específica, que a gente não declara um posicionamento político, a nossa luta passa inviabilizada. Foi uma das coisas que aconteceu durante as manifestações de junho, porque muitas pessoas levantaram a bandeira de eu não tenho partido, eu não tenho uma luta, eu não tenho uma bandeira, e aí a partir disso fica mais difícil de você colocar defender algum ponto de vista, né? Então é importantíssimo que as pessoas tenham sua atribuição a algum partido para que elas possam ter suas ideias contempladas e formar uma opinião coletiva do que acha melhor na democracia para o seu país. Agora, vocês, para participar da UEO, estão vinculados a alguma escola ou recém saíram de uma escola. Sim. Como é que é essa participação? De que escola que você veio, Igor? Eu estudei meu período do ensino médio inteiro na Escola Estadual Walter Negrelli, fica no bairro do Piratininga. Né? E durante o meu período escolar, a gente chegou a tentar realizar o Grêmio Estudantil, né? Porém, foi muito difícil a organização do Grêmio e dos estudantes da minha escola. Inclusive, até hoje, a gente não tem um Grêmio representativo na escola, devido à direção ser autoritária e não haver diálogo entre os dirigentes e a escola e os estudantes. Então, é meio difícil isso. E o João Vitor, veio de qual escola? Então, ensino médio. Eu vim aqui do CNARTE, que fica aqui no centro de Osasco. Uhum. Terminei em 2012. E ensino fundamental, eu estudei em algumas escolas aqui já mudei bastante de escola. Passou por várias aí. Matarazzo, no Munhoz Júnior, Walter Negrelli também, estudei 2 anos já lá, onde que ele estudou. Uhum. Agora, vocês ficam na UEO até engrenar na universidade, ou na faculdade, ou na universidade, né? Uhum. Por isso que a gente às vezes vê gestões tão curtas, assim, 1 ano, pouco, às vezes menos de 1 ano na UEO. Sim, são 2 anos de gestão. 2 anos de gestão. São 2 anos. Mas os últimos presidentes não ficaram os 2 anos, saíram antes, né? Então, ele está mais surpreso. Sim, né? Os últimos 2 presidentes tiveram uma participação de duração, de menos tempo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha feito tanta luta nas gestões anteriores. Claro.
Mas foi um período... Agora, a UEO é uma entidade tradicional da nossa cidade há bastante tempo. Ela foi fundada em 1962, né? Então é bastante tempo de luta. Agora, durante um período relativamente recente, a gente ouviu menos falar da UEO. O que aconteceu nesse período, Igor? Por que a UEO andou um pouco apagada aí, algumas gestões para trás? Bom, eu acredito que devido à falta de organização dos estudantes aqui na cidade de Osasco, se perdeu um pouco dessa luta, né? A gente viu que a UEO ficou anos desativadas e quando ela voltou a ser ativada, a gente percebeu o motivo também da falta de articulação política da juventude, devido à repressão da polícia militar nas escolas, devido à falta de diálogo entre a direção. Existe a lei do Grêmio, né, desde 87, que garante a existência do Grêmio nas escolas, mas os diretores não permitem. A gente percebeu também no passado que a dirigente de ensino não dialogava com os estudantes. Então, acredito que, para além da necessidade dos estudantes se organizar, faltou espaço, entendeu? Acho que a UEO ela não teve uma participação tão grande por causa disso, que não havia espaço. E hoje em dia a gente já está mais organizado institucionalmente para, de fato, mudar essa realidade. Agora, qual é a importância, João Vitor, de haver um Grêmio nas escolas? Bom, a importância do Grêmio é que os estudantes dessa escola que tem o Grêmio, eles tenham voz, né? A importância é que eles tenham voz e que possam representar todos os estudantes. Não pode ser o líder, o presidente do Grêmio, ele não pode ser um ditador, ele não pode colocar as pautas que ele quer. Ele tem que ter um diálogo com toda a escola e ver as necessidades de todos e fazer reuniões, né, entre os alunos, tentar dialogar com a diretora para conseguir mudanças efetivas que sejam agradáveis a todos, né? Todos os alunos. Hoje está um pouco mais fácil de formar Grêmio nas escolas? Sim. O Igor contou até um pouquinho antes de a gente começar a gravar a experiência lá do Walter Negrelli mesmo, que até agora não tem Grêmio. Falou também da gestão anterior da direção de ensino, que era mais difícil, da dirigente de ensino, que era mais difícil de dialogar. Hoje é um pouco mais fácil isso? Ou menos difícil, né? Em partes, acho que menos difícil é a opinião certa. Porque não é interessante, né? Até mesmo para o governador do estado ter um Grêmio estudantil articulado na sua escola, ter um movimento estudantil. Porque a gente defende a escola pública, a gente defende a educação pública de qualidade. E alguns governadores, alguns partidos políticos não são, né, favoráveis a essa ideia. Então a organização do Grêmio Estudantil no Brasil é um pouco difícil. Aqui em São Paulo é mais difícil ainda, devido ao conservadorismo, né? Mas a gente está aí na luta para mudar essa realidade aí. Bom, neste momento ainda mais complicado com essa história de reorganização das escolas, né? Como é que vocês que estão vendo isso no dia a dia, conversando com os estudantes, como é que vocês estão vendo essa proposta do governo do estado de reorganizar, Igor? Bom, a reorganização das escolas, ela veio num momento totalmente contraditório, onde o governador diz que é preciso mudar os ciclos, né? Passar onde ter as escolas direcionadas a alguns ciclos. Por exemplo, o ensino da 5ª série ao 8º ano em uma escola e do 1º ao 3º ano em outra. Além disso, também prevê a mudança de algumas partes institucionais que venha de acordo com o Plano Estadual de Educação e fechamento de escolas. Então, assim, a gente percebe que a reorganização das escolas, ela não é uma forma de melhorar a educação pública. Porque a partir do momento que você fecha escola, você diminui a demanda e você aumenta o número de estudantes dentro de uma sala de aula. A gente vê hoje no estado de São Paulo escolas onde tem mais de 60 alunos por sala de aula, onde não há carteira suficiente para estudante, onde o laboratório de química serve como uma sala improvisada de aula. Então, para mim, o projeto de reorganização das escolas vem de acordo com a demanda do governador do estado de beneficiar a escola particular. Porque somente nos últimos anos no estado de São Paulo a gente viu mais de 2 milhões de estudantes passarem a estudar na escola particular, diminuiu o número de estudantes devido à evasão escolar. Então, esse plano de reorganização ele não é para beneficiar os estudantes, e sim beneficiar a política econômica do governo do estado, que é beneficiar as escolas particulares, e sucateamento da escola pública. Isso é notável. É um argumento um tanto quanto esquisito esse, né, Arruda? Dizer que houve uma saída
de estudantes da escola, então pode reorganizar. E embora o secretário tenha dito aí que não voltou atrás nas últimas entrevistas dizendo que não vai fechar, a gente sabe que há um plano de fechamento, de reorganização das escolas, mas que inclui fechamento de escola. Numa oportunidade que teria de diminuir a quantidade de estudantes por sala, que é uma reivindicação antiga dos próprios professores, da comunidade, né, Ruda, vai fazer justamente o contrário, vai concentrar e aumentar o número de estudantes por sala e fechar escolas pelo município? É muito legal a gente ver pessoas novas, assim como o Igor e o João, dentro do movimento estudantil, que a gente lembra um pouco os anos 60, né? Aquela garra que o pessoal tinha, aquela força que o movimento estudantil tinha. Hoje é que nem o Igor falou, não está reorganizando nada, está desorganizando cada dia que passa, e se não crescer o número do movimento estudantil com mais precisão, com mais garra, cada vez mais vai denegrindo a imagem do movimento estudantil. Eu acho muito, muito ruim, eu fico triste com essa situação, com essas atitudes do governo do Estado, porque, olha, ao invés de ajudar, eu acho assim, gente, um país educado, um país com pessoas educadas, é muito melhor porque você chega a um denominador, mas pelo que a gente vê, o governo do Estado não está nem aí, parece que cada vez ele quer formar pessoas ignorantes, assim que nem eles, né? Não pessoas educadas, entendeu? Pessoas com perfil, pessoas que lutam, que nem você falou aí, teve o EO esteve um pouco lá embaixo, por quê? Porque realmente não tinha uma pessoa, não tinha uma diretoria, na realidade, que desse uma força, que realmente trouxesse o estudante, o movimento estudantil para conversar, para que tomasse diretrizes, né? Justamente, infelizmente, acontece isto, é muito triste a gente ver a pessoa que podia educar, dar uma educação de qualidade, querer desorganizar, não reorganizar. Está desorganizado o movimento estudantil. No entanto, a programação de presídios continua em pé, né? De abrir novos presídios, né? É mais fácil abrir presídios, Igor? Foram 52 presídios, né, feitos nessa gestão dos governos tucanos do PSDB em 20 anos no estado de São Paulo. Nenhuma universidade pública construída. Ao contrário, a gente decaiu a qualidade de ensino das universidades públicas. Somente nesse ano foi mais de 3.300 salas de aulas fechadas. O secretário Herman, né, falou que iria fechar 30% da rede de ensino público e agora ele está voltando atrás, dizendo que não vai. Isso é uma mentira, né? Claro, porque a partir do momento que uma pessoa vai até a TV dizer que vai fechar a escola e volta atrás, isso está dizendo o contrário. Então, assim, no estado de São Paulo a educação nunca foi prioridade, a gente diz isso nas ruas, que agora a gente está fazendo muitas manifestações, e é um fato, né? O governo do PSDB sempre teve como contramão a educação, para investir em repressão. Por isso que eles aumentam o investimento na polícia militar e retira da educação com esses cortes que prevê mais de 2 bilhões de cortes na educação até o ano de 2016. Um absurdo. Tá certo. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas você continua ligado no TV Secor e a gente retorna já já para conversar aqui com o Igor e com o João Vitor. Estamos de volta no TV Secor, hoje conversando com o Igor Gonçalves, presidente da União dos Estudantes de Osasco, e com o João Vitor, que é secretário da entidade. Nós terminamos o primeiro bloco falando aí a respeito da reorganização da rede estadual de educação. Agora, a UEO tem protagonizado aí vários movimentos de protesto. Como é que estão esses movimentos, Igor? Bom, a gente tem realizado algumas paralisações nas escolas estaduais, inclusive nas que pretendem ser fechadas, que aqui em Osasco são 7 escolas, que prevêem o número de 10 mil estudantes sendo realojados, né, das suas escolas. E neste meio, né, de paralisações, a gente conseguiu realizar mais de 20 paralisações em diversas escolas. E a última manifestação que a gente realizou teve a participação de mais de 3 mil estudantes, de 22 escolas. Então a gente percebe que a comunidade, os professores e os estudantes estão unidos contra essa reorganização das escolas. E além disso, a gente quer argumentar com o governador qual é a proposta que a gente defende, porque esse plano não foi debatido com os estudantes, não foi debatido com os professores, e a gente tem uma proposta de melhoria da educação pública. Qual é essa proposta, Igor?
A nossa proposta de melhoria da educação pública passa pela diminuição dos números de estudantes por sala de aula. A gente percebeu nos últimos anos um benefício, né, devido à mudança da geográfica, né, do número de estudantes no estado de São Paulo. Inclusive, né, por causa da evasão escolar, que é muito grande no estado, e a gente acredita que deve haver um número máximo de estudantes por sala de aula e não aumentar esse número que já existe. Então, a gente acredita que para haver uma educação pública de qualidade, deve-se haver diminuição nos números de estudantes por sala de aula, valorização dos salários dos professores e dos trabalhadores que atuam na instituição escolar, benefício também da estrutura de sala de aula. A gente acredita que deve haver laboratórios de química que possam trazer essa questão do ensino técnico dentro da sala de aula e ampliar a participação dos estudantes na sua escola, porque a gente percebe que a gente não tem opinião de voz, sendo que somos nós que estamos ali no dia a dia passando dificuldades, porque a maioria trabalha, a maioria tem que ajudar a família em casa. Então é totalmente contraditório esse plano de reorganização, onde não se havê uma comunicação, onde tudo está sendo ditado para as pessoas, está sendo uma ditadura do governo Alckmin. Então, é isso. Os professores também não foram consultados? A comunidade foi consultada também, não? Não, a gente percebeu uma greve de mais de 92 dias dos professores, onde nenhum sequer direito dos professores foi atendido pelo governador. A gente percebe que em São Paulo não existe diálogo, né? Todos os movimentos que se unem contra o fechamento das escolas recebem uma opressão muito grande, né? Hoje a gente percebeu que agora a Polícia Militar está na rua, meio que tentando paralisar, né, tentar segurar os estudantes, só que isso não vai ser possível, né, porque a gente está paralisando a escola no estado inteiro, então, mesmo com a repressão da polícia militar ou com a política de austeridade do governador, a gente vai continuar com essas paralisações até que o governo retroceda. E vocês conseguiram algum canal de diálogo com o governador até o momento? As outras entidades com que vocês se relacionam, da juventude, dos estudantes, tem alguma conversa marcada com o governador ou até agora nada? Eu sou diretor da UPES, né, União Paulista dos Estudantes Secundaristas, e eu também estou junto com o pessoal da UBES, né, nas paralisações, e a gente já chegou a ocupar a Secretaria da Educação, já chegamos aí a falar com a dirigente de ensino. Inclusive tem uma entrevista, né, da Angela Meyer, que é a presidente da UPES, onde ela aborda o governador do estado, Geraldo Alckmin, e ele a ignora, certo? Ele simplesmente fala que está registrado, né, onde ela pergunta, né, mas governador, você vai fechar a escola? Ele não responde, está registrado, e simplesmente sai sem dar nenhuma justificativa. Então a gente procurou o secretário, né, de Educação, Hermer. A gente procurou o Geraldo Alckmin, a gente procurou a Secretaria da Educação, o dirigente de ensino, e nenhuma resposta. E como é que tem sido a receptividade dos pais nos movimentos que vocês estão organizando? Então, tem sido boa. Os pais têm apoiado bastante a nossa luta, né, contra a reorganização das escolas. E o que a UEO ela tem que mostrar para esses alunos e pais porque muitas vezes eles pensam que eles não sabem quem é que está fazendo, às vezes eles acham que é a Dilma, eles não sabem de onde que veio o problema. Então, ou é o prefeito que está mais perto, ou é a Dilma, né? Porque tudo é culpa da Dilma agora. Tudo é culpa da Dilma hoje em dia, né, no Brasil. E não acho que a nossa vocação aqui da UEO é de abrir a mente dos pais e dos alunos e mostrar para eles quem é o verdadeiro culpado sobre esse sucateamento das escolas, e que também os pais devem estar sempre dialogando com os alunos, com os professores, com as escolas, para também se manter atualizado, né, das questões. Mas sabe que, assim, acompanhando o pouco que a imprensa fala a respeito, porque a imprensa fala bem pouco para o tamanho do problema, a grande imprensa, parece que há alguma proteção do assunto, aí sempre que fala do governo estadual, mas o pouco que a gente acompanha, percebe-se que há muito mais envolvimento nesse momento dos pais, parece que os pais estão começando a acordar, do que, por exemplo, naquele momento que foi igualmente importante, da greve dos professores, né? Foram mais de 90 dias de greve dos professores e a comunidade não se envolveu com o assunto, né, Igor? A gente percebe que onde teve uma necessidade da participação da comunidade foi as manifestações dos professores, que inclusive o movimento estudantil acompanhou de perto.
os pais não se manifestavam, inclusive os pais até mesmo reclamaram, né, da greve dos professores, dizendo que os filhos deles estavam sem aula e que eles não haviam com quem deixar os filhos. Porém, eu acho que a luta pela educação pública vai para todos, é uma luta de todos, pois é somente a educação que pode transformar a sociedade e emancipar o conhecimento para que a gente não somente mude a realidade da nossa comunidade, mas também do nosso país. Aqui no estado de São Paulo, você acabou de dizer, isso é muito importante, que existe uma blindagem do governador pela mídia, né? A gente percebe que a Globo pouco se noticia sobre o fechamento das escolas, e quando eles falam sobre o governador do estado, eles automaticamente associam ao governo federal, né? Que é o governo da presidenta Dilma, onde não há reflexo da educação pública do estado com a educação pública do governo federal. Porque a gente, é importante dizer que o Plano Nacional de Educação, que foi elaborado junto com os movimentos estudantis, teve um grande diálogo, né? Foi a gente que propôs o debate de gênero nas escolas, a questão da diversidade sexual, do estudo da matriz africana. E esse plano foi totalmente ignorado pelo governo do estado, né? O plano estadual que foi feito aqui em São Paulo, não representa os estudantes. Então, existe uma diferença muito grande entre os governos federal, governo estadual, devido à luta, né, partidária que alguns exercem. Então, qual é o posicionamento nosso? Que a comunidade ela não tem informação, né, sobre o assunto, e aí a gente está fazendo um diálogo amplo, a gente faz aulas públicas na periferia para falar sobre o fechamento das escolas. A gente tem o nosso jornal da UEO, a gente também tem a nossa página no Facebook. Então é isso, a gente procura utilizar os nossos mecanismos para dialogar com a população. Pois é, essas aulas públicas, como é que elas funcionam? Como é que vocês informam que vão fazer, convidam a comunidade? Como é que funciona isso? Pode, por favor. Bem, hoje a gente usa a tecnologia, né? Que nem no passado, que nem no começo, em 62, quando começou o diálogo, era mais difícil, né? Sim. Hoje nós temos o apoio da tecnologia, o WhatsApp ajuda bastante com grupos, nós temos bastante grupos da UEO, onde nós conseguimos comunicar com bastantes grêmios. Temos o Facebook, que também é uma boa ferramenta para se dialogar, postar vídeos, tudo bem atualizado. Então a tecnologia tem ajudado bastante o movimento estudantil e a gente consegue também pegar blogs de jornalistas que estão bem comprometidos com a democracia e conseguimos expandir esse conhecimento. Quem quer entrar em contato com vocês através do Facebook, você lembra direitinho lá o link, a URL para falar aqui para a gente no ar, para a gente colocar para os nossos espectadores? No Facebook você pode, quem quiser encontrar o EO, União, colocar União dos Estudantes de Osasco. E aí vai cair automaticamente, na página da UEO. Sim. Ah, ok. E vocês têm uma sede, tem um telefone? Telefone não botei agora. Mas a sede vocês ficam onde? A sede a gente fica na CJ, que é a Coordenadoria da Juventude. Aqui é vinculada à Prefeitura de Osasco. A Prefeitura de Osasco cedeu a casa. Olha que bacana. Foi muito importante, está sendo muito importante a Casa da Entidade, Casa da Juventude. E é um espaço onde que o jovem tem que o jovem tem de usar. Os estudantes, a juventude tem que saber dessa casa e tem que tentar apropriar. A casa fica lá no Paço Municipal mesmo, na sede da prefeitura? Fica na Vila Campesina. Rua José Bacarelli, okay. Né, na Vila Campesina. E tem o meu telefone celular, onde a gente pode colocar vocês nos grupos, né, estudantes que estão assistindo a gente, é o 963 33 33 50, vou repetir, 963 33 50. O link da nossa página é facebook.com/ueo na rua, E as nossas aulas públicas, a gente teve recentemente na Associação Camila, que fica no Jardim Conceição, que é uma instituição que aproxima a comunidade, né, e a juventude. E lá a gente falou sobre a reorganização das escolas. A gente pretende fazer mais uma aula pública já na região sul da cidade e acompanhar a nossa página para saber a data certinho. É isso. É o facebook.com/ueo na rua. UEO na rua. Muito bacana. O número do meu celular é 963 33 33 50. Repetindo então, 963 33 33 50. Perfeito. E aí você coloca nos grupos para participar, nos grupos de discussão, de movimentação, de militância. Agora, quem quer
participar da UEO, quem quer se candidatar na próxima gestão, como é que faz, Igor? Bom, todo estudante pode estar participando da UEO, pois é uma entidade que agrega todos os estudantes. Então, a partir do momento que você está na luta pela educação de qualidade pública, você já participa da UEO. Mas quem queira participar da gestão da UEO pode estar concorrendo, né? Agora, recentemente, dia 13 de agosto, foi a eleição onde eu fui eleito presidente da UEO, junto com a chapa Rua é Nossa. Durante o período de eleição, a gente realizou encontros de grêmios, eu fui nas escolas e foi aberto espaço para qualquer chapa se inscrever. No dia da eleição, havia somente uma outra chapa que queria disputar a eleição, porém, por não haver número suficiente, eles participaram e hoje eles estão na nossa chapa. Então, a gente tem uma forma totalmente democrática, onde qualquer estudante pode participar da UEO. E, inclusive, é importante dizer aqui que dentro da nossa direção são 17 membros, onde a maioria é estudante de escolas públicas e não possui nenhuma organização, entidade política de juventude. Então, são estudantes, como qualquer um, que lutam pela educação de qualidade para todos. Agora, uma luta importante associada ao movimento estudantil, associada ao UEO também, claro, é a meia entrada. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff regulamentou a meia entrada, parece que a partir de 1º de dezembro, então, a meia entrada que virou 40% dos lugares serão reservados para estudantes pagando meia entrada. Isso é uma vitória, Igor? Com certeza. A meia entrada ela já havia sido regulamentada e sancionada para os estudantes na década de 40, né? Onde houve uma grande elevação da questão cultural no Brasil. A gente tinha o CCPC, né? Que era o Centro Popular de Cultura, CPC, desculpa. Centro Popular de Cultura, onde os estudantes se organizavam em diversas frentes, né? Teatro, MPB, música, nas fábricas, em portas de fábricas. E a cultura se expandiu de uma forma gigante, né, neste período. E, infelizmente, no período da ditadura militar, os militares desarticularam as entidades estudantis, então ficou a critério das escolas e de qualquer instituição de ensino estar com a posse das carteirinhas estudantis. Então, foi um dos motivos pelo qual os movimentos estudantis decaíram, né, tiveram uma grande perda. Agora, recentemente, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei, que foi uma conquista dos estudantes. É importante dizer que todas as leis e todas as conquistas que são atribuídas em qualquer governo é uma conquista dos estudantes. Não é uma política pública de algum governo específico, porque foi uma luta nossa, né? A gente tem aqui em São Paulo a lei o passe livre estudantil e em nível federal agora a carteirinha estudantil, a meia entrada. Só que o que acontece? Pelo governo do FHC ter sancionado uma medida provisória que deliberava que qualquer instituição poderia estar fazendo essas carteirinhas estudantis, a gente teve um crescimento gigantesco das carteirinhas estudantis que não são regulamentadas, então cabia para a instituição abordar os preços que eles quisessem. Então a gente viu que, por exemplo, a meia entrada... Virou uma bagunça. Virou uma bagunça. A meia entrada era o preço da entrada normal e a entrada, que deveria ser o valor normal, passou a ser o dobro da entrada. Então as instituições se beneficiaram disso devido à política de expansão do capital do governo FHC, né, do Fernando Henrique Cardoso. Então hoje a gente percebe que é uma conquista muito importante, até mesmo para as entidades estudantis, onde o dinheiro direcionado à meia entrada vai passar a ser destinado às entidades estudantis, tanto a nível nacional quanto a nível municipal, e contribuir para a nossa luta do dia a dia, né? Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer aqui a participação do Igor, do João Vitor. Obrigado também a Ruda por estar aqui conosco. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato mais informações, www.secor.org.br. Até lá.